Olá, caros colegas. Meu nome é Gregório Rodrigues, eu sou médico de família e comunidade, especialista em gestão em saúde pela FGV, especialista Green Belt em Lean Six Sigma pela Voito e mestrando em saúde pública pelo FMG. Sou também professor e coordenador da disciplina de práticas em saúde baseada em evidências da Faculdade UniBH do Grupo Ânima e, felizmente, fui hoje convidado para agora expandir para tantos mais alunos o alcance dessa disciplina que considero ser a base da única medicina possível hoje. Felizmente, essa consideração que nós temos de valorizar as evidências está até bem popularizada atualmente. Muitos profissionais formados em informação se orgulham de se dizerem baseados em evidência. Mas, infelizmente, grande parte desses colegas ainda tem uma ideia bem vaga e às vezes até equivocada do que é a prática em saúde baseada em evidências. Um exemplo disso é esse estudo, onde grande parcela dos 302 médicos entrevistados admite não conhecer conceitos básicos sobre o assunto. Se esse é também o seu caso, não se preocupe, esse curso está aqui justamente para tornar muito mais lógica, sistemática e objetiva a implementação da prática baseada em evidências na sua realidade. Para tanto, seguiremos um passo a passo que conta com 7 etapas bem cadeadas que assim percorrem todo o processo da prática baseada em evidências, no que tenho denominado de modelo 7A. Do inglês, Animate, Ask, Acquire, Appraise, Apply, Assess e Alert. Essa sequência contém os 5 passos já elaborados no modelo idealizado por David Sackett, considerado o pai da medicina baseada em evidências. Reafirmando então que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, praticar não é simplesmente ler artigos científicos. Para além disso, é preciso que você leia os artigos certos, no momento certo, no lugar certo, e que isso modifique positivamente seu comportamento clínico, com base no que você descobriu. De nada adianta ler um artigo, rediver de uma pergunta errada ou de uma busca errada nas fontes. Do mesmo modo, todo o treinamento em técnicas de pesquisa será desperdiçado se você não despender o mesmo esforço em analisar criticamente o que você achou, implementar as evidências válidas e mensurar o seu progresso. Mas além desses 5 passos, acrescentamos mais 2, que como professor dessa disciplina tenho percebido que são muito importantes. O primeiro é animar o espírito científico e o último da sequência é divulgar as evidências de qualidade. Começaremos a trilhar juntos esses passos aula após aula. Vamos então ao passo inicial, que na verdade é uma preparação para a caminhada, onde veremos por que a prática em saúde baseada em eminências, que insiste e persiste para muitos de nós, não é uma boa. E por que a prática em saúde baseada em evidências é a saída mais natural. Mas, para podermos enxergar isso, teremos de encarar frente a frente as incertezas. Só que constatar as incertezas é muito difícil, sobretudo para médicos formados em um modelo em que nunca se admite a ignorância. Mas por mais inteligente, experiente que seja o médico, ainda assim a sua prática estará permeada de dúvidas. É o que nos mostra o seguinte estudo, em que 103 clínicos foram acompanhados ao longo de 3 dias para saber quantas dúvidas surgiriam nesse pequeno espaço de tempo. 607 questões surgiram. No entanto, apenas 2 questões, de todas elas, motivaram uma busca formal bem-sucedida na base de artigos na internet. A maioria das dúvidas acabou sendo ou pesquisada em livros, que poderiam estar desatualizados, ou simplesmente tiradas com colegas, que poderiam estar igualmente desatualizados. Ou seja, tudo feito sem um rigor científico, sem um método científico, que é provavelmente o que muitos de nós fazemos, não é verdade? E aqui está o valor, então, do primeiro passo. Diante da incerteza, a disposição de duvidar, questionar, investigar e não aceitar de bate-pronto qualquer coisa. Essa é a essência do método científico e, por tabela, é a essência de uma medicina científica. Pode parecer estranho pensar que a medicina foi em algum momento não científica. E para alguns colegas, essa afirmação vai soar até como uma ofensa. Mas o fato é que, por muito tempo, a prática em saúde foi pautada puramente em argumentos de autoridade e plausibilidade biológica. Para ilustrar isso, contaremos aqui 2 histórias escritas pela chamada prática em saúde baseada em eminências. Vejamos a primeira delas. Em 1972, foi publicado um ensaio clínico randomizado que demonstrava a melhora dos desfechos para bebês prematuros quando as mães recebiam um tratamento breve com corticoides antes do parto. Até 1989,
foram publicados mais 6 ensaios clínicos randomizados confirmando os achados do primeiro. No entanto, a maioria dos obstetras continuou a ignorar esses resultados, mantendo as mesmas condutas que foram ensinados a fazer, também porque muitos estudos menores e mal conduzidos diziam contra a inovação. Foi só depois de muito tempo, quando a revisão sistemática compilou os estudos, que a terapia com corticoides, que tem benefício entre 30% e 50% para evitar o desfecho de mortalidade, passou a ser efetivamente utilizada como é hoje. O problema é que nesse meio tempo, vários bebês que poderiam ter se beneficiado não foram e acabaram morrendo. Essa história se confunde com a história da própria Cochrane, importante instituição divulgadora de evidências, fundada pelo professor Archie Cochrane. Uma curiosidade nesse sentido está na própria logomarca da instituição, que carrega justamente a meta-análise dessa primeira revisão sistemática. Essa história mostra o quão distante estavam as pesquisas científicas e a prática médica. Já outra história triste, que ilustra agora o problema da plausibilidade biológica, é a história da flecainida, um remédio para combater arritmias. Pelo seu mecanismo de ação, biologicamente, o remédio reduz arritmias, como mostra o gráfico. Quando o remédio está presente, o número de extrasístoles diminui. Vendo esse gráfico, você poderia dizer, ótimo, vamos usar a flecainida para arritmia. Só que esse remédio também aumenta a mortalidade, como fica demonstrado nesse outro gráfico. Infelizmente, como os primeiros estudos foram amplamente publicados e passou-se um longo tempo até que os médicos alcançassem os dados que mostravam desfechos ruins, porque para eles o mecanismo biológico fazia muito sentido, muitas pessoas acabaram morrendo também. Veja então que assentar a nossa prática médica unicamente no que faz sentido biológico e no que faz sentido para os médicos mais experientes não é uma boa escolha. A lógica fisiopatológica muitas vezes não se provará na realidade objetiva da vida, que é muito mais complexa do que uma lâmina de laboratório. Do mesmo modo, a opinião de um especialista muitas vezes pode consistir simplesmente em maus hábitos cultivados durante a vida, advindos de uma percepção enviesada de alguns casos pessoais, que por mais que sejam, na verdade são poucos, comparados à vastidão da literatura, entende? Então, posto tudo isso, espero que você esteja convencido ou convencida de que, como eu disse ao início, a única medicina possível hoje é a medicina baseada em evidências. Mas afinal, o que é medicina baseada em evidências? David Sackett já nos dizia que é o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência disponível na tomada de decisões sobre o cuidado das pessoas. Ela é consciente porque, como vimos, precisamos estar alerta e reflexivo sobre a nossa prática. Ela é explícita porque tem que ser transparente, às claras, não admite um simples argumento de autoridade apenas pela autoridade. E ela é judiciosa porque também não exclui o julgamento clínico pessoal, nem do paciente, nem do médico. Por isso, é em síntese a intersecção entre 3 dimensões: estudos da literatura, experiência do médico e valores e preferência dos pacientes. Um misto que agrega a experiência coletiva de milhares de médicos impressas em pesquisas sobre populações para informar decisões a respeito de indivíduos pontualmente. Mas também temos que frisar o que não é medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências não é, como bem disse Trista Greenwald, a glorificação de coisas que podem ser medidas, sem a preocupação com a utilidade ou a exatidão do que é medido. Não é também a aceitação acrítica de dados numéricos publicados só porque estão impressos em artigos. Nem pode ser a degradação da liberdade clínica por meio de imposição de protocolos rígidos. Não é isso. Como praticantes da medicina baseada em evidências, não podemos cair no erro de dogmatizá-la também. Quando aplicada em vácuo, isto é, na ausência de bom senso e sem considerar as circunstâncias e prioridades individuais da pessoa a quem um tratamento está sendo oferecido, ou a complexidade da natureza da prática médica e da elaboração de políticas, a tomada de decisão baseada em evidências acabará por ser um processo reducionista, com potencial real para causar danos. Então, agora você já sabe o que é e o que não é medicina baseada em evidências. Esse movimento nasceu na medicina, na Universidade McMaster, mas acabou, entretanto, se difundindo e ganhando terreno em outras áreas, de forma que hoje é até mais interessante dizermos de prática em saúde baseada em evidências, para abarcar todas as profissões de saúde dentro dessa filosofia.
Em nosso curso, acabaremos usando de forma coincidente um ou outro termo, assim como as siglas MBE e PSBE. Agora, para além da teoria, para exemplificarmos como tudo isso pode ocorrer na prática, que tal vermos um caso ilustrativo do seguinte livro, que é uma excelente recomendação. Esse caso nos mostrará o quão definitiva foi a abordagem baseada em evidências para o melhor cuidado do paciente. A situação é a seguinte: um paciente chegou à clínica com uma mordedura recente de cachorro. O ferimento parecia limpo, mas o médico ficou se perguntando se deveria usar antibióticos para prevenir que ocorresse alguma infecção. Para responder essa pergunta, ele pesquisou no Medline e encontrou uma meta-análise indicando que a taxa média de infecção de mordidas de cachorro é de 14% e que os antibióticos reduziam essa taxa pela metade. Isso significa que a redução absoluta do risco era de 7%, de forma que a cada 14 pessoas com mordida de cachorro, usar o antibiótico iria prevenir uma infecção. O médico explicou isso para o seu paciente, juntamente com as possíveis consequências de ter uma infecção e os possíveis efeitos colaterais de tomar um antibiótico. Assim, com dados transparentes e fáceis de compreender, médico e paciente conseguiram tomar juntos a decisão de não tomar o antibiótico, o que mais tarde se provou acertado, já que o paciente não veio a ter sinais de infecção. Veja então que interessante, um caso em que o uso da PSBE ajudou o médico a tomar uma conduta de forma racional, inclusive podendo compartilhar de forma clara a decisão com o paciente. Isso é muito legal e leva a medicina a outro patamar de prática, não é verdade? Você será capaz de entender bem todos esses números quando estivermos em nosso passo 3, Acquire, assim como será capaz de aplicá-los, inclusive de forma compartilhada, quando estivermos no nosso passo 5, Apply. Por ora, vamos para o nosso segundo passo, já que você agora já sabe reconhecer a incerteza e consegue trabalhar com ela através da metodologia científica, que traz um pensamento probabilístico para nosso entendimento dessa constante na prática médica, que é a incerteza.